Muito boa noite a todos, aqueles que eu não cumprimentei no início. Obrigado. Queria convidar os irmãos então a abrirem as suas Bíblias, ou desbloquear as suas Bíblias aí, em Colossenses no capítulo 3, para nós fazermos a leitura do texto. Leremos então Colossenses do 3 até o 17. Do 1 ao 17. Assim diz a palavra de Deus. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. E sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente, em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração, e tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Até aqui. Senhor, nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito que nós acabamos de cantar, Senhor, para iluminar as nossas mentes, Pai, para que a gente possa chegar ao pleno conhecimento, Deus. Conhecimento da Tua Palavra, conhecimento de quem Tu é e de quem nós somos em Ti, Senhor. Nos ajuda. Amolece o nosso coração, Senhor, que muitas vezes é endurecido por causa do nosso pecado, Deus. Mas abre o nosso coração e abre o nosso entendimento para a Tua Palavra, Senhor, para que nós sejamos moldados à Tua imagem e semelhança, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Pode se sentar. Vocês viram que o tema da pregação é revestindo-se de Cristo. Está bem grande ali, né? A gente divulgou também nas redes sociais. Eu não sei se vocês perceberam, até alguns irmãos eu acho que perceberam no início do culto, que hoje eu não estou nem de camisa nem de sapato. Que hoje eu estou vestido como eu me visto todos os dias. Essa aqui é a minha personalidade, né? All Star, camisa de banda.
E eu fiz isso de propósito hoje. Por que eu resolvi vir vestido hoje aqui para ensinar algo, para a gente aprender algo? Eu estava lendo um livro com a Andressa, chamado Liturgia do Ordinário. No primeiro capítulo, a autora, ela traz uma reflexão a respeito de todos nós. Que todos nós, antes do dia começar, quando nós acordamos, todo mundo tem remela, tem bafo, se não escovar os dentes. Todo mundo acorda ali com uma roupa que não é glamurosa, ninguém acorda montado. Mesmo se as mulheres dormirem maquiadas, elas vão acordar tipo parecido com um panda e não com uma, né? Não sei se eu não entendo tanto de maquiagem, né? A não sei que seja uma ultra maquiagem que não borra, que não sai com água, sei lá, mas pelo menos no meu tempo, se a mulher dormisse maquiada, ela ia acordar manchada, né? Enfim. Ou seja, todo mundo precisa se vestir de uma certa dignidade, se vestir para poder enfrentar o dia. Para poder enfrentar o dia. Algumas pessoas vão botar um terno e gravata e vão ir para o trabalho. Né? Eu tomo como exemplo aqui o meu tio. Meu tio está sempre bonito, cheiroso, bem apessoado, bem arrumado. E ele me cobra se eu não faço a barba direito. Ele me cobra para que eu me vista de acordo, né? Uma pessoa decente. E nós precisamos nos vestir de manhã. Mas a gente precisa escolher bem como nós vamos nos vestir pela manhã. Quais são as coisas que são importantes nós vestirmos? E aqui eu quero trazer, claro, eu estou falando de cotidiano, mas eu quero trazer aqui para o lado espiritual. Será que quando nós acordamos de manhã, nós nos vestimos de Cristo, nos vestimos como um cristão, nos vestimos de Cristo no sentido de não nos vestir mais com as coisas da velha vida, que é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui na carta de Colossenses. Ele está fazendo esse contraste. Se de fato nós somos cristãos, nós precisamos nos vestir de Cristo. Diariamente nos vestir de Cristo. Aqui Paulo está chamando a atenção dos colossenses. Ele começa, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Ou seja, aconteceu algo na vida de vocês, algo espiritual. E vocês precisam vestir algo de acordo com essa nova identidade que vocês receberam. Com essa nova identidade. Aqui no curso de membresia, o pessoal perguntou por que o nome da igreja era Casulo. Porque Casulo é o lugar onde se nasce de novo. Vocês vão ver pessoas chegando aqui, às vezes quebradas, tristes, sem esperança, sem Cristo, principalmente. E vão ver pessoas receberem essa nova identidade. A gente passou aqui 5 mensagens sobre salvação. Como Deus opera a salvação em nós. Beleza, a gente entendeu que Deus nos escolheu, que nós éramos incapazes de escolher a Deus, que Deus nos escolheu, que Cristo morreu e derramou seu sangue por nós, que o Espírito Santo nos chamou para a presença dEle, e que o Espírito Santo está operando em nós para que a gente persevere até o dia da volta de Jesus. Mas agora o que fazer com essas informações que a gente recebeu sobre a salvação? Como viver a vida? Como a gente vai viver a vida como, aqui diz no versículo 12, portanto como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de. E aí é que está a questão. Aqui é que está o X da questão. Nós temos uma identidade, uma nova identidade. Uma nova identidade em Cristo. O Diego, meu amigo, tá vindo aqui na igreja. E no início do culto a gente falava que a gente era terrível lá no ensino médio. Mas graças a Deus que a gente recebeu uma nova identidade de Jesus. Então a gente já não vive mais de acordo com aquelas obras, mais daquele jeito. A gente vive de maneira diferente. E é dessa maneira que nós precisamos viver
a partir dessa identidade que nós recebemos de Deus. E o que Paulo está fazendo aqui é lembrando pessoas que eram crentes em Jesus, que eles não poderiam voltar para trás para as velhas obras, para as velhas práticas, para o velho estilo de vida. Eles precisam prosseguir e viver como santos e eleitos de Deus, amados de Deus. Essa é a nossa nova identidade. Quando uma criança é recém-nascida, ela não tem uma identidade. Ela carrega o nome do pai e da mãe, uma pulseirinha. A identidade vai se construindo. E a identidade vem também muito da nossa família, de quem nós somos filhos. Eu sou muito parecido com meu pai. As pessoas falam isso, né? Mesmo que eu não quisesse ser parecido com ele, eu sou parecido com meu pai. Eu carrego uma identidade. Eu cresci nessa família. Eu aprendi valores, eu aprendi coisas. Eu carrego essa identidade. E nós, agora que a gente entendeu que nós somos escolhidos, que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, que nós recebemos o poder do Espírito Santo, nós precisamos aprender a viver a vida cristã. Devemos aprender a viver o Evangelho na prática. Porque o Evangelho não é só um conceito. O Evangelho não é só uma mensagem. Nós cantamos aqui, e o Verbo se fez carne. Cristo encarnou num corpo como o meu e como o seu. Cristo viveu aqui nessa terra. E pasmem vocês, durante 30 anos da vida de Jesus, ninguém sabia quem Jesus era. Jesus viveu uma vida ordinária, comum, do dia a dia. E uma das passagens mais importantes, e que nós precisamos trazer isso para a nossa vida, para poder se revestir de Cristo, é a seguinte. Vocês lembram quando Jesus foi batizado? Ele foi até João Batista, no Rio Jordão. Inclusive, João Batista relutou, né? Quem sou eu para te batizar? Quem sou eu para te batizar? Você que tem que me batizar. Eu que tenho que ser revestido de ti, não você se batizar, eu batizar você. Mas aí então, João Batista reconhece que Jesus era Deus, ele era o Filho de Deus e ele estava ali e ele obedece. Ele leva Jesus até a água. E aí quando Jesus está na água, Jesus é batizado. Aí tem aquele quadro clássico que todo mundo já viu, que é aquela pomba descendo, né? E pairando sobre Jesus, e uma voz que vem do alto, que diz o seguinte: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus não tinha feito nada ainda de relevante, a não ser nascer, a não ser ter nascido. Jesus não tinha batizado ninguém, Jesus não tinha feito nenhum milagre, Jesus não tinha feito nenhuma obra visível aos homens, mas existia uma palavra de graça sobre Jesus. E essa mesma palavra de graça que estava sobre Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, está sobre mim, está sobre você. Por quê? Porque nós nos revestimos de Cristo. Quando nós nos batizamos, nós morremos à morte de Cristo e ressuscitamos com Ele. O nosso corpo ali é carnal, representa isso. A morte para a velha identidade, a morte para as velhas coisas. A morte para a nossa natureza adâmica, a nossa herança familiar, a nossa herança de sangue. E agora nós somos filhos de Deus. É por isso que o batismo marca essa transição. Nós não somos mais criação de Deus. Nós não somos mais criaturas de Deus. Agora nós somos filhos amados em quem Deus tem muito prazer. Às vezes o pessoal que é calvinista
gosta muito de falar contra o pecado, a gente bate contra o pecado mesmo. A gente não pula os textos que falam do juízo de Deus, da ira vindoura de Deus. Mas nós também falamos sobre a graça verdadeira, a graça restauradora de Deus, a graça que está sobre mim, está sobre você. Essa é a verdadeira graça. Essa é a verdadeira graça de Deus. É a graça que opera essa transformação, essa operação, esse parto espiritual que acontece dentro dos nossos corações quando nós cremos em Jesus. Mas o que acontece é que, quem dera fosse, nós não mudamos completamente por causa da água do batismo. Nós não mudamos completamente. A velha natureza ainda está ali. Por mais que nós sejamos batizados com o Espírito Santo esteja dentro de nós, nos dando força para crer, nos dando fé para acreditar em Jesus, nos dando fé para confiar em Jesus, nos dando esperança de salvação, nos fazendo perseverar no caminho de Deus, a velha natureza ainda está ali. Martinho Lutero tinha uma frase que ele dizia o seguinte, o Daniel adora essa frase: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Ou seja, nós precisamos fazer o que a gente acabou de ler: mortificar, fazer morrer. Aqui no versículo 5, portanto, façam morrer tudo o que pertence à velha natureza. E aqui, várias advertências a pecados de toda sorte, todo tipo de pecado. Por que eu falei inicialmente lá da gente acordar, da gente se vestir? Porque quando a gente acorda, a gente precisa decidir se nós vamos nos vestir do velho homem ou da nova criatura. Essa é uma decisão. Essa é uma decisão. Que tipo de Lucas eu vou ser hoje? Que tipo de Rodrigo eu vou ser hoje? Que tipo de Jader? Que tipo de Johnny? Eu vou ser o Lucas, o Rodrigo antigo? Aquele que desceu as águas do batismo? Aquele que viveu até o batismo? Ou aquele que ressuscitou do batismo? Que emergiu do batismo? Nós precisamos fazer uma escolha. E aí então Paulo fala o seguinte no versículo 12: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se. Ou seja, nós temos uma identidade que nós precisamos vestir diariamente. Diariamente. E sejamos sinceros. Sejamos sinceros. Não é todo dia que a gente acha essa roupa. Às vezes essa roupa, esse vestir-se de Cristo, essa roupa de cristão, está debaixo de várias outras roupas que a gente não quer vestir, ou que não é para a gente vestir. Às vezes por preguiça, às vezes por desânimo, a gente acaba pegando a roupa da pilha de cima e se vestindo com o velho homem e indo para a vida, vivendo da maneira antiga, não como santos amados e eleitos de Deus, mas como as velhas criaturas. Então nós precisamos então nos despir do velho homem e nos revestir da nossa nova natureza. Precisamos nos revestir da nossa nova natureza. Isso já nos foi dado, mas nós também precisamos vestir. É a mesma coisa que ganhar uma roupa nova. Sabe o que acontece? Vou tentar usar uma analogia para explicar isso. É a mesma coisa tomar banho e botar uma roupa suja.
Nós somos chamados a tomar banho e colocar uma roupa limpa, vestes limpas. É por isso que o branco, ele representa essa pureza, que nós receberemos vestes brancas, porque simboliza a pureza, porque o nosso pecado foi purificado por Cristo. Então nós precisamos vestir essa roupa. Não é para sair andando de branco agora que nem o Tim Maia no Tim Maia Racional, tá? Estou utilizando uma linguagem tipológica. Essa roupa branca tem a ver com as boas obras, tem a ver com a nossa identidade em Cristo. Queria abrir com vocês Romanos, no capítulo 6. Essa leitura vai ajudar, vai complementar a leitura que a gente fez agora. Então olha como Paulo trabalha essa questão com vários povos diferentes. Aqui a gente leu Colossenses, era uma carta que foi para um povo da cidade de Colossos. Agora ele mandou uma outra carta para os romanos. E lá em Filipenses, não, lá em Efésios, no capítulo 4, também tem o mesmo teor, uma carta para um outro povo com o mesmo assunto. Vida cristã, como viver a vida cristã na prática. A maioria das cartas de Paulo, ele começa pregando o evangelho, explicando o evangelho, trazendo doutrina, e da metade para o final ele começa a praticar, a aplicar e ensinar como praticar aquilo que nós aprendemos. Não adianta nada a gente saber os 5 pontos do calvinismo ou as 5 doutrinas da graça que nós acabamos de estudar, sem encarnar essas doutrinas, sem se vestir dessas realidades espirituais. Eu queria voltar um pouquinho do 5:20 para frente, tá? 5:20. Vamos aqui, ó. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas aonde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Olha como essa passagem joga luz na outra passagem. E a gente pode interpretar, a gente diz, né, na teologia que a Bíblia se interpreta, ou seja, as passagens mais fáceis, entre aspas, jogam luz nas passagens mais difíceis. Então aqui ele está falando sobre a realidade do batismo. O que representa e simboliza o batismo.
Eu tenho visto ao longo da minha caminhada cristã, muitas pessoas começarem bem, começarem empolgadas na caminhada. E talvez por causa da falta de ensino, talvez por causa de uma falta de discipulado, de uma falta de fervor, talvez, de disciplina espiritual, na leitura, na oração. Muitos têm esmorecido, ou têm estagnado na fé. Muitas pessoas têm estagnado na fé. Quantas pessoas você conhece que parece que entrou na igreja, né, começou bem, a vida melhorou um pouco, batizou, andou um pouquinho e era isso. Estou esperando a volta de Cristo. Não é verdade. Estagnou, parou aí, bateu no teto. E o meu receio como pastor é que isso aconteça conosco, aqui nessa igreja. Em nome de Jesus não vai acontecer. Eu tenho orado para que isso não aconteça. Tenho orado para que isso não aconteça. E como é que nós vamos mudar essa situação? Revestindo-se de Cristo. Nós precisamos assumir uma postura diária de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de oração. Não para um aprendizado, eu sei coisas a respeito da Bíblia e sobre teologia, não. Nós precisamos encarnar a doutrina. Nós precisamos encarnar a doutrina. Aquilo que nós lemos precisa permear o nosso tecido aqui. A gente precisa viver esse negócio. E eu não sei se isso incomoda você. Tomara que a partir dessa noite isso incomode você. Eu gostaria que nós saíssemos daqui incomodados com a nossa situação espiritual. Incomodados com a nossa estagnação espiritual. Com o fato de nós perdermos para os mesmos pecados sempre. A pessoa às vezes entrou na igreja e ela conseguiu vencer alguns pecados, mas tem outros pecados que ela nunca conseguiu vencer. Ela passa 5, 10, 15 anos na igreja sem conseguir vencer aquele pecado. Mas por que ela não vence aquele pecado? Porque ela se conforma com aquele pecado. Eu sou salvo pela graça, né? Papapá. E não há um esforço, uma luta. Se despir do velho homem é lutar contra o pecado. É isso que eu estou querendo dizer. Então existe duas questões importantes aqui. Para que a gente possa se revestir de Cristo, a gente tem que se despir da nossa velha identidade. Esse é um ponto. E como é que nós fazemos isso? Lutando contra o pecado. Lutando contra o pecado. Todos nós aqui temos pecados. Alguns em uma área, outros em outra. Eu saí para andar de bike com o Bruno esses dias, a gente estava conversando sobre isso, né? Eu falei que... Comentei para ele que eu tenho problema com compulsão. Então eu tinha problema com droga, com cocaína. Depois da cocaína eu consegui parar, daí foi difícil de largar o cigarro. Depois que parou com o cigarro, a minha carne tenta ainda me enredar em outras coisas. E aí eu percebi na minha vida, só usando como exemplo, que eu estava comendo demais, que eu estava buscando prazer na comida. Mas gula, né, é um pecado tão assim, ó, né, de gravidade, né, tem pecado sexual é aqui, né, sexual lá em cima, ira, tá, inveja, gula, lá embaixo. Mas era um pecado que estava me incomodando. Eu estava conversando com o Bruno. Falei, vou confessar um pecado publicamente agora. Fui no sushi e comi até sair pelo nariz. Até sair pelos ouvidos. Comi tanto que passei mal, fiquei mal de novo, não consegui nem dormir.
Ou seja, ao invés de eu buscar satisfação, prazer e alegria no Senhor, eu busquei no sushi, na comida. Eu achava que era isso, era aquilo que eu precisava para me sentir feliz. E aqui a gente pode aplicar na vida de todo mundo aqui. Algumas pessoas acham que vão ser felizes quando elas tiverem o shape perfeito. Então elas abrem mão de comer, comem regrado, fazem muito exercício porque o objetivo dela, a esperança, a expectativa dela é que com o shape perfeito ela se sinta feliz, tenha prazer e satisfação. Mas a pergunta é, será que isso é o que vai trazer satisfação para ela, e prazer e alegria? A resposta é não. Outra coisa, outras pessoas acham que o dinheiro é que vai proporcionar isso. Quando eu estou falando aqui sobre se revestir, sobre identidade, as pessoas buscam identidade nessas coisas. As pessoas buscam identidade no dinheiro. Ah, se eu tiver tal carro, se eu tiver tal roupa, se eu tiver tal coisa, se eu morar em tal lugar, eu vou ser feliz. Eu vou estar bem comigo mesmo, comigo mesma. Isso não é capaz de trazer sentido para a nossa vida. Vocês lembram aqui? Olha o que diz aqui, ó, versículo 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. E aí, voltando aqui, às vezes eu gosto de fazer essa exegese de cabeça para baixo. Começo do fim e volto para o início. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, lembra que a gente acabou de falar, Romanos capítulo 6? Aqui no grego, quando ele fala assim, ó, se vocês foram, é já que. Para o português fica estranho, mas é já que vocês foram, é afirmativo, é para dar ênfase, não para gerar dúvida. Portanto, se vocês foram, ou portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta em Cristo. A pergunta que não quer calar é: será que nós temos vivido a nossa vida pensando nas coisas do alto, do reino de Deus? Será que a gente tem vivido a nossa vida? Será que o tesouro da nossa vida tem sido o Senhor? Ainda mais agora nessa época de final de ano. Porto Alegrense tem um desespero por praia. Nunca vi. Umas praias ruins ainda, né? Não é? O cara desesperado para ir para Tramandaí. Se eu posso. Não é? É o que tem, tudo bem. Glória a Deus por Tramandaí. Glória a Deus por Tramandaí. Mas é a maneira como nós colocamos isso no nosso coração. Meu Deus do céu, se eu não for para a praia, eu não sou ninguém, eu perdi a minha identidade. A minha identidade está em tirar uma selfie de sunga em Tramandaí. Entendeu? Não é, a tua identidade não está nisso. A tua identidade precisa estar em Cristo. A identidade precisa estar em Cristo. Nas coisas do alto que a gente tem que pensar. A gente precisa pensar nas coisas do alto. As coisas do alto tem... E quando a gente coloca isso na balança, é que a gente vê o que tem mais valor para nós. O nosso problema e o porquê de nós não vencermos muitos pecados é que os pecados vão tomando o nosso coração. O pecado vai tomando o nosso coração e Jesus passa a não ser mais o centro. Jesus está ali ainda. Se perguntar para a pessoa, ela vai assim: não, mas eu amo Jesus, mas eu amo mais Tramandaí no verão. É assim. Quando a pessoa decide e ela coloca na balança, é assim que, pelas nossas decisões, é que a gente revela o nosso coração. A gente não consegue julgar o coração de ninguém. Só Deus esquadrinha os corações. Mas aquilo que tem valor para nós, onde nós gastamos o nosso tempo e gastamos o nosso dinheiro e colocamos a nossa expectativa, é aí que nós revelamos o nosso coração.
sou contra ir para a praia, tá? Não é isso. Mas se tiver em jogo ir para a praia ou agradar a Deus, ou ficar... Pensa numa pessoa que é cristã e ela consegue passar um mês longe da igreja sem peso. Consegue imaginar isso? E na praia ela não procura nenhuma igreja para ir. Devocional então é só quando ela voltar das férias. Eu estou de férias, né? Por que eu vou ter devocional nas férias? Devocional só quando eu estou na minha rotina normal. Entendeu? Isso é não pensar nas coisas do alto. Isso é não pensar nas coisas do alto. Pensar nas coisas do alto é diferente. Pensar nas coisas do alto é colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Em tudo. Nas nossas finanças. A gente está rindo e está brincando aqui, mas eu tenho certeza que tem pessoas que deixam de dizimar do 13º para ir para a praia. Viu como a gente coloca o nosso coração? Botei meu dinheiro aqui, isso aqui é mais importante para mim do que a obra de Deus, do que o sustento da casa de Deus. Isso aqui é mais importante. Eu fiz uma decisão consciente que revela aquilo que tomou conta do meu coração. Tomou conta do meu coração. Então viu como é sutil? Viu como parecer crente pode ser sutil? É por isso que as pessoas estão estagnadas na fé. Porque elas não cavam mais fundo. Elas não lutam contra o pecado no coração. Eu sou aparentemente crente, eu já deixei, né? Já não fumo, já não bebo. Vou na igreja. Deus não vai me jogar no inferno se eu ficar um mês sem ir na igreja e na praia. Vou ficar 2 meses sem botar o pé na igreja. Então viu como é fácil parecer crente? É fácil. É fácil emular. É fácil. Mas o que eu estou querendo propor aqui, e quando provavelmente você olhou para esse texto revestindo-se de Cristo, parecia uma mensagem bem mais light, né? Hoje era para ser mais light, uma coisinha, um entretempo ali, uma coisinha mais light, assim, a gente veio ali numa pregação pesada, calvinismo e coisa arada e tal. Agora nós vamos ficar light, que agora é férias. Já estamos entrando no clima de Natal, já veio os anjinhos de Jingle Bell. Nós estamos em guerra, irmão. Nós estamos em guerra. Essa mensagem justamente para a gente não relaxar. Não relaxar. Só porque a gente é crente, a gente... Agora já sou crente, já fui batizado, né? Já casei, minha família está na igreja. Agora eu posso, só desfrutar da graça de Deus. Aí não, né? Aí não. Então, pelo contrário, o que Paulo está mostrando aqui para nós é que a graça de Deus é o poder para vencer o pecado. E isso é a graça de Deus. É poder para vencer o pecado. Depravação total, nós não tínhamos como vencer o pecado antes. Não tinha como. Mas agora nós temos. Agora nós temos a graça de Deus. Agora nós temos o poder do Espírito Santo. Então nós devemos crescer na graça. Nós devemos ir além. A gente precisa vencer o pecado. A gente precisa descobrir quais são os nossos ídolos do nosso coração. Desculpe a sinceridade, mas o seu coração está cheio de ídolozinho. Você só não sabe exatamente quais são. E você precisa procurar. Porque se você não procurar, eles vão tomar conta do seu coração. E Jesus vai ficar em 3º, em 4º, em 5º, em 7º, em 10º lugar. E aí a coisa vai ficar feia. Aí depois, né, vai assim no automático. Aí depois, pastor, eu não aguento, não sei o que está acontecendo comigo, pastor. Exatamente, viveu a vida assim, crente Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí depois que os ídolos tomaram conta, que tá dando tudo errado, tá uma bagunça a vida. Pastor, eu não sei o que está acontecendo.
vem cá que eu vou te dizer o que está acontecendo. Ídolos do coração. Ídolos do coração. Ídolos do coração. Nós precisamos lutar contra os ídolos do coração. Isso é se vestir. Então nós temos que nos despir. Essa luta de o que ainda está na minha natureza que eu preciso lutar. O que eu preciso resistir? Quais são os pecados que ainda têm me vencido, que ainda têm me entristecido, que ainda não consigo vencer? Quais são esses pecados que eu preciso lutar? E a forma, além de lutar contra os pecados, nós precisamos nos revestir de Cristo. E o como fazer isso é disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. É difícil para mim pensar hoje, o velho Jader, o Jader que morreu lá no batismo, a palavra disciplina causava ojeriza no meu velho homem. Rotina, disciplina, trabalho, tudo isso estava fora do meu vocabulário, do velho homem. Só que se eu não fizer isso, se eu não me disciplinar, se eu não me organizar, se eu não trabalhar, se eu não fizer as coisas, eu volto para esse velho homem. Eu volto para lá. Isso não quer dizer que eu vou perder minha salvação, mas quer dizer que eu voltando para o pecado tem consequências. Se eu volto para as velhas práticas, o pecado tem consequências. E essas consequências vão detonando com a minha vida. Então não posso me permitir voltar para trás. Não tem como. É por isso que nós precisamos tomar posse da nossa identidade. A gente tem que acordar de manhã como santos e amados de Deus, como eleitos de Deus, como pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus. Sabe qual é a diferença entre o religioso e a pessoa que é de fato espiritual? É que o religioso só se reveste de Cristo no domingo. Ele se reveste de Cristo só para ir para a igreja. Só para, manter a aparência. Dia de semana a vida dele está uma droga. Mas nós precisamos nos revestir de Cristo diariamente. E experimentar essa graça de Deus. Eu tenho orado muito sobre que o Senhor possa batizar a nossa igreja com a graça dEle. Derramar a graça dEle poderosamente. Para que a gente tenha testemunhos aqui a dar. Testemunhos de transformação. Testemunhos de eu cheguei na igreja, minha vida estava assim, 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 eu tenho lutado, eu ouvi a palavra de Deus, eu criei no Evangelho, o Espírito Santo tem me dado força, eu tenho enfrentado os meus pecados. Precisamos. O discipulado é um caminho. Não é ficar parado na parada de ônibus jogando conversa fora. Não é. O discipulado é um caminho. Discípulo ao lado, Trocadilho. É um caminho. Enquanto eu estou seguindo a Jesus, eu estou ajudando o outro a seguir Jesus. Mas eu só tenho como ajudar alguém a seguir Jesus se eu estiver seguindo Jesus. Se eu estiver parado, vai ficar os dois parados se discipulando na parada de ônibus. Então o primeiro passo, revestir-se de Cristo, é seguir os passos de Jesus. É baseado no sacrifício dele, lutar contra o pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. Fomos perdoados pelos nossos pecados. E é justamente por isso que nós não podemos ser coniventes e brandos com nossos pecados futuros. Não dá. Então a gente está fazendo o sacrifício de Jesus ser nulo. Porque se eu não luto com os pecados, tudo bem, os pecados que ficaram para trás, fomos perdoados.
Mas se eu não lutar com os pecados que... Para que Cristo morreu então? Por que Jesus morreu? Para nos libertar do poder do pecado. Essa é a prova de que você é um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro não é aquele que diz acreditar em Jesus. O cristão verdadeiro é aquele que enfrenta os seus pecados no poder do sangue de Jesus. Esse é o cristão verdadeiro, que vence os pecados, que enfrenta as tentações, que vive a vida cristã. Esse é o verdadeiro cristão. Não adianta saber de teologia, os 5 pontos disso, daquilo, aquele outro, 5 sola. Só lamento. Nós precisamos encarnar a doutrina. Precisamos enfrentar os nossos pecados. Identificar os nossos inimigos. Bruno é que sabe essa, né? Quem são os nossos inimigos? A carne, o mundo e o diabo. O cristão tem 3 inimigos: o diabo, o mundo e a sua própria carne. Então nós temos que começar a vencer a batalha de dentro para fora, porque o principal inimigo está aqui dentro. Se nós vencermos a nós mesmos no poder do Espírito Santo, nós vamos ter poder para enfrentar o diabo e enfrentar o mundo. É isso. Aliás, o diabo usa a nossa própria carne para nos derrubar. Porque o diabo não peca por você, ele já está condenado. A situação dele não vai mudar. Ele apenas vai te oferecer um negocinho, um sushizinho, um negocinho. É você que vai pecar. Meu pai sempre falava que o diabo, inicialmente, ele é um sedutor. Ele te seduz. Depois que ele consegue te dar um rapa, ele pisa no teu pescoço e ele se torna um acusador. Tem crente que é crente, mas que está lá, ó, paralisado. Então nós precisamos fazer morrer tudo que pertence à natureza. E sabe por que Paulo coloca essa lista aqui? Sabe por que Paulo coloca essa lista tanto de pecados e de boas obras? É para que a gente tenha um norte. Porque é muito superficial falar assim, ó, derrube os ídolos do seu coração. Agora você tem que achar qual é os ídolos do seu coração. Muito superficial. Por que tem uma lista de pecados aqui? Agora nós vou reler essa lista aqui. Aí você não precisa falar alto, mas você vai falar, esse aqui eu estou perdendo. Esse também eu estou perdendo. Esse eu estou perdendo, eu tenho que lutar. Deus me dá força. Então essa lista de pecados é para a gente identificar em nós onde é que a gente está perdendo. E a gente se despir da velha natureza. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas essas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros. Uma vez que vocês se despiram da velha natureza com suas práticas, se revistam da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou, segundo a imagem de Jesus. Nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Cristo. Aí você precisa se perguntar: eu tenho sido a imagem e semelhança de Jesus? No meu dia a dia, no meu casamento, no meu trabalho, aqui na igreja, eu tenho sido? Se eu não tenho sido, eu preciso me despedir e me revestir de Cristo. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência.
suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês. Ou seja, eu recebi o perdão de Deus e eu preciso aprender a perdoar. Ô palavrinha santa que é difícil, né? Falou sobre perdão na igreja, encontrou problema, o pastor encontrou problema, porque é uma coisa que é difícil. O cara quer receber o perdão de Deus, mas ele não perdoa ninguém. Ninguém. Errou com ele, pisou no calo, é atropelado. Nós precisamos aprender a perdoar. O Charles Spurgeon, ele falava uma frase que é a seguinte: se você não está disposto a perdoar, quando você ora o Pai Nosso, você está assinando uma sentença de morte. Porque a oração do Pai Nosso é: perdoa-nos assim como nós temos perdoado. Ou seja, já está dizendo que nós estamos perdoando. Já está partindo do pressuposto de que o perdão é uma característica da nova identidade do cristão. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em seu corpo. E sejam agradecidos. Então olha só, aqui está dizendo, Paulo está dizendo, como é que é esse outfit do cristão. Quais são essas roupas que o cristão deve vestir? Você deve vestir o vestido do perdão, do amor, da paciência. Essas são as vestimentas do cristão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Só que isso só é possível. Vestir isso não é assim, ó, agora eu vou decidir no meu coraçãozinho amar. Beleza, tem a parte da decisão. Mas sem o poder do Espírito Santo é impossível. Impossível. Por quê? Porque o homem é totalmente depravado, lembra? Então, ou seja, sem o poder de Deus, sem a graça de Deus, nós não conseguimos. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ó, tá dando uma dica. Como é que a gente se veste disso? Primeiro a gente tem que saber quais são as roupas que a gente tem que tirar e quais são as roupas que a gente tem que vestir. A gente precisa saber. E o apóstolo deixou claro nesse capítulo quais são as roupas que tem que tirar e quais são as roupas que tem que vestir. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, se nós não tivermos a palavra de Deus em nós, se nós não buscarmos na palavra, se nós não lermos a palavra, se a palavra de Deus não tiver na nossa mente, no nosso coração diariamente, a gente não vai saber distinguir quais roupas vestir. E não vai ter poder para vestir essa nova identidade. E olha como o apóstolo Paulo, ele mostra a importância do ser igreja. Nós precisamos também da igreja para nos vestir de Cristo. Porque ele começa a falar o seguinte: instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. O que é isso aqui? Isso aqui é um culto. Quando a gente se reúne, a gente aconselha uns aos outros, a gente ora uns pelos outros, a gente canta cânticos espirituais com salmos, a gente não abre o culto com salmos, cânticos espirituais, ou seja, o culto, a palavra de Deus, a ceia do Senhor, isso são meios de graça para que nós possamos nos vestir de Cristo.
palavra nos alimenta, os sacramentos, né? A ceia nos alimenta, para que a gente tenha força, poder para se vestir de Cristo. Com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Aqui Paulo vai além. Eu não vou conseguir avançar no texto nessa noite. Mas logo em seguida ele começa a falar de marido e mulher. De filhos, de trabalho. Ele encerra a carta dessa maneira. Ou seja, é tão bonito lá, né? Começa Colossenses 1. Ele é a imagem, né? Bonito, né? Ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita toda a plenitude. Então, ele mostra quem Cristo é. E ele, no capítulo 13 ele fala: agora que vocês sabem quem Deus é, agora que vocês sabem quem vocês são, se revistam de Cristo. Toda essa glória, todo esse poder, está disponível, essa graça, está disponível para vocês. Agora peguem tudo isso e se revistam de Cristo. Vivam conforme a nova identidade que vocês receberam nas águas do batismo. Vivam conforme essa nova identidade. Como você se define? Como você se define? Você se define como um cristão, provavelmente. Eu sou cristão. Pode ter, né? Até na bio do Instagram, né? Cristão, 25 anos, cristão. Aí depois tem geminiano. Mas tem perfil por aí, assim. Colorado. Será que é isso que define? Será que é isso que me define? Será que é? Mas agora eu queria dizer para vocês, sabe como é que a gente é definido? Com a forma como nós gastamos o nosso tempo, com a forma como nós gastamos o nosso dinheiro. Isso nos define. Isso nos define. E agora, a partir dessa análise de como nós gastamos o nosso dinheiro, de como nós gastamos o nosso tempo, daquilo que é importante para nós, você precisa fazer uma avaliação do seu tempo, do seu dinheiro, e ver se Cristo está presente nessas coisas. Será que está presente? É isso que vai dizer se você é cristão ou não. É isso que vai dizer. Qual é a importância que você dá para o devocional, para o tempo com Deus. É isso que vai dizer. Não é só vir na igreja. Não é só vir na igreja. Vir na igreja é uma parte de um todo. Agora, como é que é aquele negócio que os caras falam assim, não, o importante não é ir à igreja, o importante é ser igreja. Geralmente quem fala isso nem vai nem é. Mas o importante é ser igreja. Define o que é ser igreja. Para mim então, por favor. Define. O que é ser igreja? Qual é a definição de ser igreja? Ser igreja é ter um relacionamento pessoal junto com Deus, né? Ter um relacionamento pessoal com Deus e também um relacionamento pessoal com os irmãos. E isso inclui ir na igreja. Ser igreja inclui ir na igreja. Só ir na igreja não te define como igreja, mas é parte de, né? Então a gente precisa fazer uma autoanálise e se revestir de Cristo. Irmãos, eu não falo aqui numa postura de arrogância, de como se eu já tivesse chegado lá. Eu sou mais um irmão dessa igreja que precisa também se revestir de Cristo diariamente. Diariamente. Eu preciso tanto quanto vocês. E ouso dizer que eu sou até mais depravado que vocês, então eu preciso muito mais de Jesus que vocês, talvez. Sem Jesus, misericórdia. Misericórdia. Minha esposa que o diga. Jada sem Jesus, pergunta para ela.
Então todos nós precisamos nos revestir de Cristo. Amém? Então faça uma análise da sua vida, de como você gasta o seu tempo, daquilo que é prioridade para você, de como você gasta o seu dinheiro, das coisas que são mais importantes para você. Nós seremos provados nessas coisas. A gente vai ser provado. Eu falei de propósito aqui de Tramandaí, da praia, porque eu sei que Porto Alegre se bate mesmo para ir para a praia. Inclusive pessoas se endividam, gastam o que não tem para poder fazer isso. O que é isso? Ídolo. Ídolo. Pessoas se endividam para comprar um monte de roupa, um monte de coisa, para parecer o que não é. Ídolo. Ídolo. Então é muito fácil se perder. Muito fácil se perder. Então por isso que a gente precisa identificar esses ídolos no nosso coração. Então, por favor, não saia daqui fingindo que não tem ídolo no seu coração. Amém? Por isso que eu faço apelo para todo mundo. Não é assim, se Deus tocou no seu coração e essa palavra foi para você. Não, essa palavra foi para você. Foi para todo mundo aqui. Todo mundo tem algum ídolo escondido aí no coração. Vamos juntos como igreja de Deus lutar contra a idolatria do nosso coração. Vamos juntos buscar santidade no poder do Espírito Santo. Vamos juntos? Vamos juntos? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. E nós reconhecemos que nós precisamos nos vestir de Cristo. Levar a Tua obra mais a sério. Levar o Teu reino mais a sério. Que o Evangelho não seja um adereço para nós. Que o Evangelho não seja um dia na semana. Mas que nós estejamos de fato escondidos em Ti. Que Tu seja a nossa vida. Que Tu seja o centro da nossa vida, Senhor. Não só de blá blá blá, não só da boca para fora, Senhor. Mas que isso se manifeste, Senhor, nos nossos dias. Nos nossos dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém?